nome que você deu, destrave a sua vida, é impressionante, porque é exatamente isso que eu percebo. O quanto nós estamos bloqueados e quanto nós estamos feridos. E a técnica, ela faz com que você descubra isso de uma forma fácil, ou muito mais rápida do que outras terapias que eu tive acesso, né? E eu acho que eu descobri também aí com essa técnica o quanto facilita para você poder se auto-aplicar. Quando você auto-aplica, quando você aprende, e quando você auto-aplica, quando você percebe um nó, porque a nossa vida é cheia de nós, né? Por isso que ela está toda entravada. Porque quando você percebe que existe um nó e que você tem a facilidade, você tem a ferramenta para fazer um trabalho sobre isso, um trabalho sobre si, é muito mais gratificante, muito mais rápido. E eu percebo e eu tenho essa percepção desse resultado. Eu me colocava muito assim, de coitadinha, é porque eu, eu estou trabalhando como cleaner, eu não sei falar inglês, é sempre aquela criança que abaixa a cabeça e já espera, não, hoje eu consigo me ver de igual para igual. E o meu inglês eu senti que deu uma destravada, como se eu não sentisse mais assim, se as pessoas estão me julgando, me apontando o dedo, você não sabe falar essa língua, você não sabe. Não, eu estou me sentindo mais empoderada, de igual para igual, eu estou me sentindo mais adulta. Essa parte do exercício, né, eu faço todos os dias, eu sigo a sequência do curso, mas eu dei uma pulgada para o criança interior e aquilo foi um divisor de águas para mim. Para mim está sendo assim, foi a melhor ferramenta que eu descobri, foi a melhor. Eu já fui atrás de barra de axis, facelift, de um tudo, constelação familiar. Eu sempre tento buscar expansão da consciência, mas o EFT, para mim, é resultado imediato. É uma coisa muito louca. Energeticamente, o meu campo vibracional mudou. As pessoas me veem diferente. O portal Cure Sua Vida, ele trouxe muitas ferramentas para que nós pudéssemos acessar com mais facilidade ainda as nossas crenças limitantes, autossabotagem, o medo, né, esses sentimentos que bloqueiam muito a nossa vida. E com a sua equipe, André, de terapeutas, a assistência que a gente tem no portal, com todo o conteúdo que ele nos traz, ele é uma ferramenta muito poderosa. E é perceptível, é visível as transformações que acontecem na nossa vida em tão pouco tempo. E o que foi que você sentiu mudar para você? A primeira coisa que eu me descobri com o portal é que minha autoestima melhorou muito. Passei a ter mais confiança em mim, acreditar mais em mim. Não é que eu não tivesse, sempre tive. Mas, assim, hoje eu tenho uma conscientização do amor que eu sinto por mim, do cuidado por mim. A segunda parte, financeira. É impressionante a forma que eu tenho conseguido dizer não, a forma que eu tenho rejeitado coisas que vêm a me prejudicar. Inclusive, ultimamente até minha funcionária olhou para mim e disse, pô, esse curso está mudando você mesmo, viu? Que antigamente a sua postura em algumas as situações que está acontecendo. E eu sou firme, vou lá e digo, não. Aí ela olha assim para mim e diz, está mudando mesmo, viu? Então, quer dizer, as pessoas de fora já estão vendo a mudança em mim, entendeu? Que era muito besta, a salvadora. Você E tinha também hoje esse não. padrão de salvar, tinha também esse padrão da salvadora? De fazer de graça, de fazer coisa mais barata, de ter clientes que não me pagavam, e agora não, eu corto. Não tenho mais essa. Eu digo, não, se você não vai, caia fora. E não fico com culpa, não fico com medo, não tenho receio. Padrão de pensamento, meu padrão de acatar melhor as mudanças em mim é totalmente diferente. Hoje eu vejo a vida diferente. Eu sou uma mulher curada de Olha, todo o abuso que eu passei. que E bacana. hoje a minha missão de vida é ajudar a curar outras mulheres. Uau! Uau! E que recado Essa é a que minha você missão. dá para as pessoas que estavam na mesma situação em que você se encontrava? Busquem a cura. Uhum. Tem medo? Vai com medo mesmo. Porque é inexplicável o retorno.
né? A gente é merecedora dessa cura. Seja muito bem-vindo ao nosso mini curso Destrave a Sua Vida. Meu nome é André Lima, eu sou terapeuta desde 2006 e sou eu quem vai conduzir esse evento. Bom, você já se perguntou por que a sua vida parece travada? Seja na área financeira, nos relacionamentos ou no campo do bem-estar emocional? Talvez você sinta que a sua vida profissional não deslancha por mais que você se esforce e aí você tem muito trabalho e pouco resultado. E às vezes você observa pessoas que parecem até menos inteligentes e competentes do que você, tendo resultados muito melhores. Pode até ser que o dinheiro entre na sua vida, mas do mesmo jeito que ele entra, ele vai embora rapidamente. E os anos vão passando, e você desanima, ou então você se conforma que é assim mesmo, que você não tem sorte. E fica parecendo que o normal é você viver com dívidas, no aperto financeiro ou com a vida financeira estagnada. Pode ser que você perceba também um processo de autossabotagem e procrastinação, onde você não faz o que precisa ser feito para deslanchar. Ou talvez o seu problema seja maior na área dos relacionamentos. Se sente sozinha, não consegue atrair um bom relacionamento, ou não consegue nem atrair qualquer tipo de relacionamento. E quando consegue um relacionamento, o resultado é muito diferente daquilo que você gostaria. Você vive insegura, parece não haver uma intimidade mais profunda, você tem medo que a relação acabe, sente muito ciúme, ou acaba entrando em um relacionamento abusivo. Às vezes, as mesmas histórias se repetem em um relacionamento após o outro. Sempre se envolve com pessoas ciumentas, ou sempre é abandonada no relacionamento, ou sempre atrai pessoas com problemas sérios, como vícios. E no final das contas, você sente que você não tem sorte no amor. Já outras pessoas carregam dentro de si uma sensação de vazio, de angústia. Uns sentem que falta força de vontade, falta confiança, falta motivação para conseguir aquilo que elas desejam. E as mesmas situações de sofrimento se repetem ao longo da sua vida. Mudam os personagens e as circunstâncias, mas os problemas são os mesmos. E você não consegue entender por que isso acontece com você. Você se esforça, tenta mudar, acha que dessa vez agora vai e nada. E você começa a se comparar com outras pessoas que parecem não ter as mesmas dificuldades que você. E você fica se questionando, por que essas coisas são assim comigo? Você começa a acreditar que o problema acontece porque você tem muito azar, ou que é uma consequência de algum karma que você tem que pagar, e que por isso é que a sua vida não flui nas áreas que você deseja. Ou você simplesmente não entende e se sente impotente achando que não é possível mudar. O que eu posso afirmar para você é que nada disso acontece por acaso, ainda mais quando se trata de problemas que se repetem. Na verdade, você não tem se permitido mudar de maneira inconsciente. Existem causas ocultas que são as raízes mais profundas que geram as travas que você vive na sua vida hoje e que levam você a não se permitir mudar. Não importa se são travas na vida amorosa, na vida profissional ou na sua vida social. Não importa se são problemas de autoestima ou outros problemas como depressão e a ansiedade. Imagine então se você fosse capaz de encontrar essas causas e pudesse se libertar delas de uma vez por todas. Ter o poder de remover os bloqueios que estão travando a sua vida e finalmente se sentir capaz e merecedor e conseguir se permitir mudar. E a partir daí ver seus comportamentos se transformando, suas escolhas ficando melhores, ajudando você a criar e atrair situações favoráveis e com isso poder transformar a sua realidade. É isso que eu tenho visto acontecer na vida dos meus alunos nas mais variadas áreas da vida. Eu comecei a fazer os exercícios, né? Pode falar. E assim, eu senti mais calma, até me emociono. Porque eu procurava um curso, né, para me deixar mais paciente, né? E fiz poucos exercícios, né? Eu fiz um curso na pandemia, mas é como se não fosse nada para mim, sabe? E com o seu curso fiz o do perdão, da gratidão, então, assim, foi para mim mágico. Uma paciência que eu não tinha, foi assim, acho que na mesma semana. Tudo explodia, né? Era muito nervoso. E que mais? Apareceu dinheiro. Coisa assim, do nada, recebi R$ 800, né? Então, assim, mas o que mais valeu para mim foi a paciência, uma clareza, um discernimento, sabe? Para mim. Então,
divulgo muito o seu trabalho. E o mais incrível, quem falou de você foi minha irmã, que ia passar por um processo, e aí eu falava, a EFIT não funciona, eu falava, sabe? Porque eu comprei um curso, né? E ela me enviou um vídeo seu. A primeira coisa que me chamou a atenção é a tua calma, né? Essa clareza, né? Essa luz que você transmite, né? Então, é o que eu busco hoje, né? Essa luz, essa clareza. E aí, tô grata, né, por conhecer você. O seu curso, né? Então, não sei se chama de professor, de mestre, Ah, me chama de André. Pode chamar de André. tão simplificado, né? Da grandiosidade que você tem feito, né? Então, assim, é imensurável a minha gratidão. Veja esse outro caso aqui. Você falou um pouquinho de relacionamento. Você percebeu melhora nessa parte? Ela percebeu alguma mudança em você? Ah, sim. Começou a perceber na hora de levantar. Vontade de querer falar, de conversar, de fazer as coisas. Ela estava muito preguiçosa. A preguiça estava reinando. Parecia que era uma coisa que estava assim, em cima de mim. Uma baleia azul em cima de mim. Eu não estou sentindo isso. Eu estou assim, tem que fazer, eu vou fazer. Precisa fazer, vamos fazer. Deixar para amanhã, não, vamos fazer agora. Eu me olho no espelho e falo assim, pô, bacana, eu tô gostando desse cara. É bom, Que é legal, bom ver isso, legal. é bom sentir isso. A experiência é muito boa. Aqui no minicurso Destrave a Sua Vida, eu vou te mostrar como destravar a sua prosperidade, seus relacionamentos, a sua autoestima. Você vai entender na prática como se libertar dos processos de autossabotagem e se permitir ter uma vida plena. Nessa primeira aula que você está assistindo agora, eu vou te mostrar exatamente quais são os 3 tipos básicos de bloqueios que estão sabotando a sua vida. Eu vou falar também sobre a ferramenta mais simples e poderosa que existe para que você possa superar os seus bloqueios e destravar a sua vida. Mas antes, deixa eu te contar como foi que eu descobri a existência desses bloqueios e também como foi que eu descobri o método definitivo para se libertar deles. Antes de me tornar um terapeuta, eu trabalhei como engenheiro até o ano de 2006 na empresa que eu abri algum tempo depois de formado. Então foram 7 anos onde a minha vida financeira e profissional era totalmente travada. E mesmo trabalhando muito e me esforçando, as coisas davam errado e o dinheiro era muito incerto. Às vezes um cliente deixava de pagar o que ele devia, outras vezes demorava muito até conseguir um novo contrato, às vezes um contrato era paralisado por um motivo de força maior e a gente ficava sem nenhuma receita. E eu não tinha caixa, eu não tinha nenhum tipo de previsibilidade. Então, eu vivia numa sensação de total insegurança, porque eu nunca sabia, por exemplo, se eu ia ter caixa para pagar os funcionários, nem se eu ia conseguir pagar as contas do mês da empresa, atrasava o aluguel do escritório por meses, atrasava o pagamento do contador, o pagamento dos fornecedores, e assim eu fui acumulando dívidas. E a minha vida pessoal também começou a ficar difícil por conta dessa limitação financeira. E por conta desse nível de estresse, isso começou a afetar muito a minha saúde emocional. Eu passei a ter crises de ansiedade, eu comecei a sofrer muito também com insônia, e chegou num ponto que eu entrei numa depressão. E eu ficava me perguntando, sem conseguir entender, como é que as coisas tinham chegado naquele ponto na minha vida. Eu queria entender por que uma pessoa como eu, que aparentemente tinha tudo para dar certo, simplesmente não conseguia dar certo. Eu tinha conhecimento, eu era considerado uma pessoa inteligente e esforçada, só que isso simplesmente não era o suficiente. Então, eu costumava acreditar que o problema estava em fatores externos que eu não podia controlar. Então, naquela época, eu dizia que eu não tinha sorte. Eu muitas vezes culpava a economia, eu culpava o governo, eu culpava os clientes. E depois eu comecei a acreditar que deveria ser algum tipo de karma que eu tinha que pagar. Chegou num ponto que eu comecei a achar que poderia ser algo, uma coisa espiritual, uma coisa sobrenatural, e atrapalhava a minha vida. Isso me gerou uma inquietação muito grande e foi por isso que eu comecei a investir em autoconhecimento através de livros, terapias e cursos para tentar entender o que é que se passava comigo. E foi assim que eu descobri que eu tinha muitos bloqueios na minha autoestima e que eu também tinha muitas crenças que limitavam o meu sucesso financeiro. Eu percebi, por exemplo, que eu sentia culpa em ter dinheiro, pelo fato de ter muita gente pobre. Então, ao mesmo tempo que eu queria ganhar bem, se eu ganhasse, eu me sentia desconfortável. Então, eu dava um jeito de não ganhar, ou então eu dava um jeito de perder dinheiro. Eu percebi que eu tinha também muito medo de ser criticado, e com isso eu evitava me expor, e também evitava arriscar. Eu percebi também que eu era uma pessoa permissiva, eu não dava limite. E isso gerou muitos problemas na minha sociedade que eu tinha na época. E era tudo por medo, né? Por insegurança, medo por conta das feridas mais profundas que eu guardava lá da minha infância. Então, eu comecei pela primeira vez a entender de verdade o meu papel naquela vida fracassada que eu tinha construído até aquele momento. Comecei a ter uma clareza dessas dinâmicas ocultas que se passavam na minha mente por trás das minhas escolhas e me levavam aos resultados ruins que eu tinha.
Antes parecia ser tudo meio que por acaso, e cada vez mais eu fui aprendendo mais sobre o poder dessa força inconsciente que operava na minha mente, e eu passei a enxergar o quanto eu mesmo me auto-sabotava. Aquilo que eu achava que acontecia por falta de sorte, na verdade, na maioria das vezes, era eu quem fazia escolhas que me colocavam naquelas situações. Entender tudo isso foi muito bom, porque eu comecei a entender que a maior parte do problema não estava fora de mim, como eu pensava. E se estava dentro de mim, então eu poderia dar um jeito de me libertar. E foi por isso que eu comecei a focar na minha própria cura. Eu fui identificando, fui me libertando dos bloqueios na autoestima e também me libertando de crenças de escassez e também crenças negativas sobre dinheiro. E com isso a minha autoconfiança ela foi crescendo. A minha sensação de ser merecedor de uma vida próspera também aumentando. E o resultado foi que as minhas escolhas e atitudes foram mudando. E assim a minha realidade também foi mudando. E foi durante esse processo de cura e transformação que eu acabei descobrindo a minha verdadeira vocação e me tornei um terapeuta e professor na área de desenvolvimento pessoal. Eu fiz uma transição de carreira e, com bastante trabalho, eu consegui construir uma carreira muito bem-sucedida como terapeuta, como professor e palestrante. E depois disso, nunca mais eu vivi momentos de dificuldade financeira como era uma coisa constante no passado. E eu acredito isso à grande mudança interna que eu passei. E à medida que eu ganhei experiência ao atender centenas de clientes, eu fui percebendo que sempre existiam bloqueios por trás das dificuldades que o cliente queria se libertar. Não importava se o cliente sofria com problemas de relacionamento, ou se era alguma trava na vida financeira, não importava se era depressão, ansiedade, baixa autoestima ou insegurança. Eu descobri que existem 3 tipos básicos de bloqueios que podem se manifestar de forma isolada ou combinada em todo mundo que tem a vida travada em algum aspecto. E quando eu conseguia ajudar o meu cliente a identificar e curar esses bloqueios, a vida dele mudava de forma acelerada. Agora deixa eu explicar quais são os 3 tipos de bloqueios básicos que travam a vida e como é que eles atuam. O primeiro bloqueio é o da criança ferida. Esse bloqueio ele é formado pelo acúmulo de feridas emocionais que ficaram gravadas na sua infância. Isso pode envolver desde traumas mais profundos e intensos, como traumas de violência física e psicológica, traumas de abuso sexual, perda de pai ou mãe nos primeiros anos de vida, abandono de pai ou mãe, crianças que foram fruto de uma gravidez indesejada, crianças que a mãe tentou interromper a gravidez e tantas outras coisas graves e intensas. Mas não é somente isso. Muita gente que não teve nenhum trauma mais grave na infância pode acreditar equivocadamente que não tem bloqueios na criança ferida. Isso é um grande engano, porque esses bloqueios também envolvem memórias emocionais negativas que podem não ter grande intensidade emocional. São experiências comuns que toda criança vive em maior ou menor grau e que deixam sentimentos de culpa, de medo, tristeza, escassez, rejeição, abandono. Tudo isso a partir de situações comuns que praticamente toda criança vive. Então, quando, por exemplo, a criança recebe muitas críticas, ela cresce com o sentimento de que ela não é boa o suficiente. A mesma coisa acontece quando a criança é muito cobrada, porque parece que nada do que ela faz é bom o suficiente. Quando a criança nunca recebe um elogio, nunca recebe atenção e reconhecimento, ela sente que não tem valor, que tem algo de errado com ela. Ou quando os pais trabalham muito e a criança sente lá no fundo uma sensação de abandono. Situações onde seus pais podem ter lhe comparado negativamente com algum irmão. Então, de repente, você era comparado por não ser tão organizado ou por não ser tão estudioso quanto o seu irmão. Talvez você tenha recebido algum rótulo negativo na infância, pode ter sido chamado de preguiçoso, de chato, ou até mesmo de burro. E esses rótulos, via de regra, criam uma programação negativa que se estende até a sua vida adulta. Situações onde você sofreu injustiça, talvez você tenha sido acusado de coisas que você não fez, ou foi punido por algo que os seus irmãos fizeram. Situações que você viveu na escola, onde você passou vergonha, talvez por você ter errado uma resposta na sala de aula e todos ficaram rindo. Talvez por você ter alguma característica física que as crianças faziam bullying, colocavam apelidos. Uma infância que foi marcada pela pobreza ou por momentos pontuais de escassez, ela tende a criar uma programação inconsciente de não merecimento que se estende até a vida adulta. São inúmeros os tipos de situações que todo mundo já viveu e que afeta a vida de qualquer pessoa com mais ou com menos intensidade. Eu considero que o bloqueio da criança ferida é de longe o mais relevante que existe dos 3 bloqueios. E eu percebi isso na prática depois de atender milhares de clientes desde 2007. Pelo seguinte, não importa a dor que a pessoa traga para a terapia, pode ser a dona de casa que tem um problema com a filha, pode ser a pessoa que sofre com alcoolismo, a mulher que tem um histórico de sofrer abuso em relacionamentos, ou o empresário que quer crescer, mas não consegue,
O homem que tem depressão, em praticamente 100% dos casos, nós conseguimos encontrar feridas emocionais da infância que estavam contribuindo de forma relevante para aquele problema atual que a pessoa desejava resolver. De modo que, quando a gente conseguia encontrar e curar esses bloqueios, o cliente tinha mudanças bem rápidas. Os bloqueios da criança ferida dão origem a padrões emocionais disfuncionais, sensação de não merecimento, sensação de não ser bom o suficiente, sentimentos de culpa, de inadequação, de menos-valia, inferioridade, insegurança, baixa autoestima. O bloqueio da criança ferida pode dar origem a uma voz interior muito crítica, muito pessimista. Pode fazer com que você sinta a necessidade de agradar as pessoas. Pode fazer com que você tenha a necessidade de ser reconhecido e aceito. E toda essa disfuncionalidade, ela gera diversos problemas na idade adulta. Na minha experiência, eu descobri que os principais bloqueios da criança ferida envolvem sentimentos de abandono e rejeição. Esses são os que mais afetam a autoestima e o desenvolvimento daquela criança e criam adultos inseguros e imaturos emocionalmente. A maior parte dos nossos padrões emocionais, os padrões de pensamento e de comportamento, eles são criados até os 7 anos de idade. Depois dessa idade, os padrões tendem a se repetir, podendo ser reforçados ou amenizados, dependendo do seu nível de busca por cura e por autoconhecimento. Os padrões disfuncionais se tornam, então, verdadeiros programas que geram sofrimento mais adiante na sua vida. O segundo tipo básico de bloqueio são os bloqueios da vida adulta, os traumas e as emoções negativas que você acumula desde a sua adolescência até a sua vida adulta. Traições que você sofreu em relacionamentos ou amizades, mágoas que ficaram de amigos ou de relacionamentos passados, momentos de perdas financeiras que trouxeram muitas dificuldades e estresse, traumas de relações abusivas que você vivenciou, excesso de estresse no seu dia a dia, cobranças, preocupações, luto que não foi curado, traumas de violência e tantas outras coisas. Quando você investiga a vida de uma pessoa adulta, é possível que você encontre muitas dores que precisam ser curadas. É importante perceber que, na maioria das vezes, essas dores apenas reforçam os bloqueios da criança ferida que essa pessoa já carregava dentro dela. As feridas da criança interior, quando elas não são curadas, elas contribuem bastante para criar e atrair mais situações que geram bloqueios na vida adulta. Então, o que acontece é uma repetição de padrão. Nós tendemos a recriar na vida adulta aquilo que nos é conhecido desde a infância, mesmo que aquilo seja algo sofrido. Então, se na infância houve muitos sentimentos de rejeição, a pessoa acaba revivendo situações onde ela se sente rejeitada na vida adulta. Se ela sentia muita culpa na infância por ter sido muito cobrada, na idade adulta, ela também vai se culpar por tudo e vai desenvolver um diálogo interno de muita cobrança. Aquelas vozes de cobrança e crítica que na infância vinham do pai e da mãe, agora se tornam as vozes mentais da própria pessoa adulta. O terceiro tipo de bloqueio são as crenças limitantes. Uma vez que você tem alguma crença instalada na sua mente, ela vai moldar a forma como você percebe a realidade. Vai interferir no seu comportamento e nas suas escolhas para você recriar aquilo que você acredita e fortalecer a sua crença. Deixa eu dar um exemplo para facilitar. Então, vamos supor que você é uma mulher e você cresceu acreditando que os homens não prestam. Quando você acredita em algo, a sua mente ativa o que se chama de viés de confirmação, que é uma tendência a você prestar mais atenção, a dar mais foco a tudo aquilo que confirma o que você acredita. Por isso, todas as vezes que você ouvir alguém contando uma história de um homem que traiu, que foi abusivo ou que abandonou o filho, automaticamente a sua mente vai prestar muita atenção nessa informação e ela vai reforçar para você mesmo. Realmente os homens não prestam e você se convence cada vez mais de que essa é a realidade. E a tendência é que você generalize e você veja todos os homens através dessa crença. E quanto mais você acredita nisso, mais você atrai essas experiências para a sua vida de forma inconsciente. Então, aumenta a chance de você entrar em um relacionamento e você repetir uma realidade que reforça exatamente aquilo que você acredita. A crença também vai atuar na sua mente para que você ignore ou que você desvalorize aquilo que prova o contrário do que diz a sua crença. Então, se essa mulher que acredita que os homens não prestam, se ela ouvir falar de algum homem que tem um comportamento saudável, ela possivelmente não vai acreditar que isso é verdade. Vai achar que a pessoa que falou isso está enganada, ou vai achar que esse homem é somente uma exceção muito rara. Então, assim, ela vai criar um mecanismo psicológico que protege a sua crença. Existem crenças limitantes em todos os aspectos da vida. Crenças que atrapalham seus relacionamentos, crenças que afetam a sua autoestima e a sua segurança, crenças que afetam a sua vida profissional, crenças que afetam a sua vida social, até mesmo crenças que prejudicam a sua saúde. Agora, observe o seguinte.
tanto os bloqueios da criança ferida, que são as dores emocionais da infância, como os bloqueios da vida adulta, eles também são geradores de crenças limitantes. Ou seja, as experiências que você viveu no passado, as coisas que você ouviu e que você testemunhou, tudo isso molda as suas crenças. Então fica claro que por trás das crenças limitantes, você frequentemente vai encontrar dores emocionais que precisam ser curadas. Resumindo aqui o que eu falei até agora, existem 3 tipos básicos de bloqueios que estão por trás das travas na vida do ser humano. O primeiro e o mais fundamental é o bloqueio da criança ferida. O segundo bloqueio é o da vida adulta e o terceiro bloqueio são as crenças limitantes. Por isso, não importa se você sofre com dinheiro apertado, com relação abusiva, ou se você sofre com falta de relacionamento, ou se você tem dificuldade para dizer não para os outros, se você tem depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno bipolar, baixa autoestima e insegurança. Por trás de tudo isso, você vai encontrar uma combinação desses 3 tipos de bloqueios básicos. Claro, cada um desses bloqueios é um universo a ser explorado e daria para fazer conteúdo infinito sobre cada um deles. Agora vem uma coisa muito importante. Não adianta somente você encontrar os bloqueios. O que é mais relevante para que a sua vida mude de forma rápida é você curar e se libertar dos bloqueios e das dores emocionais que ficaram gravadas nesses bloqueios. Curar o sentimento de rejeição e abandono da infância por sua mãe ou seu pai terem sido ausentes, curar a culpa, a mágoa dos relacionamentos que você teve, curar o sentimento de tristeza que você ficou de uma perda do passado, curar o peso emocional das memórias de pobreza durante a infância, curar o trauma que ficou quando você foi à falência, curar a dor que ficou de uma traição, curar os traumas de abuso, curar a dor de um luto. O bloqueio que está travando a sua vida, ele somente é liberado quando você cura as emoções negativas que estão associadas a esse bloqueio, que são exatamente essas emoções negativas que mantêm o bloqueio vivo. Então, se eu curo as emoções negativas, o bloqueio ele desaparece. E quando ele desaparece, a minha vida começa a mudar de dentro para fora. Primeiro muda a minha forma de pensar e sentir, e a partir daí vai mudar a minha forma de escolher e de agir. E com isso eu crio uma realidade muito melhor. Sem falar também da atuação da lei da atração. Quando você está carregado de emoções negativas e de crenças limitantes, você atrai situações que geram mais das mesmas emoções e crenças. Depois que você se cura, você para de atrair situações negativas, ou pelo menos você reduz bastante a atração de situações negativas. Mas agora talvez você esteja se perguntando, como então é que a gente faz para curar os bloqueios? A maioria das pessoas não sabem como fazer isso. Mesmo aquelas que buscam autoconhecimento, que fazem muita terapia, ainda assim, elas demoram muito tempo. Em alguns casos, elas não conseguem se libertar. Felizmente, em 2006, eu descobri que existe uma ferramenta de cura emocional muito simples, muito fácil de aprender e que dá resultado muito rápido para mais de 95% das pessoas. E que permite que você possa curar traumas e emoções negativas por conta própria. E essa técnica se chama EFT, Emotional Freedom Techniques. É uma técnica validada por centenas de estudos científicos, praticada por milhões de pessoas no mundo, e grandes nomes do desenvolvimento pessoal, como o médico indiano Deepak Chopra e a falecida Louise Hay, que escreveu o livro Você Pode Curar Sua Vida, praticavam e recomendaram essa técnica de cura. Através da EFT, você mesmo pode se auto-aplicar a técnica e curar os seus bloqueios emocionais. Essa ferramenta ela faz total diferença na sua jornada. Se você quer acelerar os seus resultados, avançar em alguns dias ou semanas aquilo que poderia demorar anos para você alcançar, você precisa conhecer e praticar essa técnica, caso você ainda não conheça. Desde que eu comecei a minha vida como terapeuta, eu já estudei e pratiquei diversos processos e técnicas de cura. E até hoje eu nunca encontrei nada que fosse ao mesmo tempo tão simples e tão eficiente para a cura emocional quanto a EFT. A consistência de resultados que ela proporciona para a maioria das pessoas chega a ser espantoso. Nas lives práticas que eu vou realizar todos os dias aqui nesse minicurso, nós vamos praticar juntos a EFT para você destravar a sua vida. Se você chegar nas lives já sabendo a técnica, isso vai ajudar bastante. Então, portanto, se você ainda não conhece a EFT, eu deixei aqui embaixo um link para você assistir uma aula completa onde eu ensino você a utilizar a técnica da EFT passo a passo. Você vai aprender, praticar e já vai sentir os resultados na hora. Eu preferi deixar essa aula aqui separada para não ter que ensinar tudo aqui e fazer um vídeo longo demais para quem já conhece a EFT. Na nossa próxima aula, eu vou mostrar mais especificamente como é que funcionam os bloqueios ligados à prosperidade financeira e como destravar essa área da sua vida. Antes de terminar aqui, eu quero anunciar um desafio, um sorteio muito especial que eu vou realizar em uma aula prática ao vivo que vai acontecer à noite. Eu vou te explicar agora exatamente o que é que eu vou sortear e
como você pode realizar esse desafio que vai dar direito você a participar desse sorteio. É o seguinte, né? O que vai ser sorteado é uma assinatura de 1 ano do portal Cure Sua Vida. E o que é esse portal? É uma comunidade que eu criei, onde eu e a minha equipe, nós realizamos acompanhamento terapêutico em grupo com trabalhos de cura que são realizados 2 vezes por semana. E além do acompanhamento terapêutico na comunidade do portal Cure Sua Vida, os alunos têm acesso a dezenas de cursos e workshops com diversos temas diferentes, espaço para tirar dúvidas, para poder guiar o aluno passo a passo para se libertar das dores e bloqueios que têm sabotado as suas vidas. Tudo isso utilizando o meu método de autoconhecimento e a técnica da EFT para cura. A assinatura de 1 ano desse portal, ele tem um valor de R$ 1.497. E se você for a pessoa sorteada, você vai receber de presente a assinatura de 1 ano sem pagar nada por isso. Bom, deixa eu compartilhar aqui a tela com você para mostrar tudo que tem no portal Cure Sua Vida e no final eu vou falar o que é que você precisa fazer para participar do sorteio, que é bem simples. Agora eu vou mostrar para você exatamente o que é o portal Cure Sua Vida e como você pode ganhar um acesso gratuitamente através de um sorteio que a gente vai realizar. Vou falar também as regras desse sorteio. Bom, primeira coisa, né, o que é o portal? No portal você tem acompanhamento terapêutico em grupo. Tem 2 encontros 2 vezes por semana, toda segunda e terça-feira, às 19h30. Encontros com duração de 1 hora e 20 minutos com terapeutas da minha equipe. Nesses encontros são realizados trabalhos de cura com a técnica da EFT e você também pode fazer perguntas, pedir orientação para que você não fique sozinha na sua jornada de cura e de autoconhecimento, né? Uma das coisas que mais fazem com que as pessoas travem e desistam do caminho é caminhar sozinho. Quando você caminha em grupo, tendo orientação, tendo ali apoio profissional e tendo também suporte do próprio grupo, você tem grandes chances de avançar muito mais rápido. Além dos encontros, dos 2 encontros por semana com as terapeutas da equipe, temos também um encontro mensal comigo, com duração de 50 minutos, que acontece na primeira quarta-feira do mês, às 9 horas da manhã. Então, você vai fazer trabalho de cura com a técnica da EFT, vai poder tirar dúvida e pedir orientação. E, além de ter os encontros ao vivo, você tem ainda acesso às gravações de todos os encontros. Tanto os encontros que você vai acessar no prazo de vigência da sua assinatura, como também encontros antigos que vão ficando lá acumulados, que podem ter sido de uma época onde você nem era assinante ainda, você vai poder assistir o replay desses encontros se você quiser. Além dos encontros ao vivo, do acompanhamento terapêutico desses encontros ao vivo, o aluno do portal Cure Sua Vida, ele tem acesso a todos os workshops que eu já realizei e também os que eu for realizar no período de vigência da assinatura. Então, lá dentro do portal você já vai encontrar vários workshops com temas diferentes: supere a rejeição, supere a procrastinação, como se libertar da culpa, supere a ansiedade, ativando a energia do dinheiro, superando a mágoa e alcançando perdão, como superar traumas de abuso sexual, transforme o luto em paz interior, workshop da criança ferida, supere bloqueios de relacionamento, supere a ferida materna, supere a ferida paterna, liberte-se da síndrome do Salvador. Então são workshops com temas diferentes, eles duram em média ali 4 horas, alguns duram mais do que isso, 6 horas, 7 horas, onde você tem a parte teórica e também muita parte prática com a técnica da EFT para você curar questões relacionadas a esses temas que eu trago aqui nos nossos workshops, trabalho de cura emocional com a técnica da EFT. Tem ainda acesso aos desafios, além dos workshops, também os desafios, que são programas que eu criei com exercícios práticos de reprogramação mental, e também tarefas que você realiza ali durante 21 dias, 28 dias, depende do tamanho do desafio, da duração dele, onde você vai fazer exercícios de reprogramação mental com a técnica da EFT, cada dia um exercício diferente, para ajudar a transformar a sua mente, para ajudar a transformar essa programação interna que você tem para alcançar, por exemplo, emagrecimento, fortalecer a sua autoestima e também curar a sua criança ferida. Além dos workshops e desafios, tem também acesso aos cursos, que são materiais ainda mais aprofundados. Então, nós temos o Sintonia da Prosperidade, o Reconexão com a Prosperidade, o Mente Próspera e ainda o programa Mente Magra, né? Então, tudo foi pensado no portal Cure Sua Vida para você ter suporte e apoio. Então, além de você ter os encontros mensais, semanais, né, os 2 encontros com as terapeutas, nós temos lá o nosso grupo de WhatsApp para você tirar dúvidas e fazer perguntas. Não é um grupo para você postar meme, para você trazer outros assuntos. É somente para a gente focar nos temas do portal Cure Sua Vida, da técnica da EFT, para você tirar dúvida, pedir orientação, e as terapeutas vão ajudar você lá dentro desse grupo de WhatsApp, né? Então, recapitulando, tem um encontro mensal comigo de 50 minutos em grupo, 2 encontros por semana com as terapeutas da equipe, acesso aos novos workshops que vão ser liberados
nos próximos 12 meses e acessa todo esse conteúdo que eu já falei aqui para você. O valor dessa assinatura é de 12 parcelas de R$ 145,85 ou R$ 1.497 à vista, e você pode ganhar esse acesso através de um sorteio que eu vou realizar lá no meu Instagram, que eu vou explicar já já como é que você faz para participar desse sorteio. Eu quero só mostrar aqui rapidamente o que é o portal Cure Sua Vida, quais são os workshops e cursos, né, que eu falei lá, aquela lista de workshops e cursos, e aqui você tem a plataforma do portal, aqui você vai encontrar todos aqueles workshops e cursos, né, aqui clicando, por exemplo, nesse workshop aqui, ó, vamos ver aqui, Supere a Ferida Materna, né, você vai aqui no workshop da ferida materna, aqui você vai ter as aulas, que você vai clicar para assistir as aulas, né, os vídeos. Aqui embaixo dos vídeos você pode fazer perguntas e comentários, e eu respondo aqui as suas dúvidas e comentários. Então, além de você ter suporte lá no grupo do WhatsApp, você também vai ter suporte aqui para ter as suas dúvidas respondidas, para você pedir orientação. Então, vamos lá. Como é que você faz para ganhar, para ter a chance de ganhar uma assinatura de forma gratuita do portal Cure Sua Vida? Você vai acessar o meu Instagram, que é @AndreLimaEFT. Você vai procurar um vídeo que está lá fixado no meu perfil, que tem um título assim: Alguém que realmente gosta de você te marcou nesta publicação. E aí você vai procurar esse vídeo. Nos comentários você vai marcar pelo menos uma pessoa, dizendo o seguinte: vem destravar a sua vida. Vai botar o arroba da pessoa, @fulaninho, marca uma pessoa que você gosta, marca uma pessoa que você acredita que tem interesse nesse tipo de conteúdo, porque nesse vídeo que tem lá no meu perfil, eu estou convidando as pessoas para participar desse mini curso gratuito, mini curso Destrave a Sua Vida. Então, eu quero que você mande para alguém que tenha interesse nesse tipo de assunto, alguém que você sabe que gosta de cura e de autoconhecimento, alguém que gosta da técnica da EFT, marca a pessoa aqui no perfil. Pode marcar mais de uma pessoa também, se você quiser. Chegando a pelo menos 400 comentários nessa postagem, aí o sorteio vai ser realizado em uma live que eu vou falar exatamente qual vai ser o dia dessa live, onde a gente vai fazer esse sorteio ao vivo, tá? E para poder você receber o prêmio, você vai ter que estar na live, assistindo a live, porque a gente vai sortear uma pessoa, vai chamar o nome dela. Se ela não estiver presente, ela não vai receber o acesso ao portal Cure Sua Vida. Se ela estiver presente, ela vai receber, tá? Então, eu peço que você vá lá no meu perfil, procura lá, @AndreLimaEFT, procura o vídeo onde tem alguém que realmente gosta de você, te marcou nesta publicação, marca pelo menos o arroba de uma pessoa, e vamos torcer para passar dos 400 comentários, que aí eu vou dizer para você exatamente a data e o horário que eu vou realizar esse sorteio. Vai ser uma live dessa aqui durante a semana, em alguma das lives desse mini curso gratuito, tá bom? E aí, depois do sorteio, provavelmente na segunda-feira, eu devo abrir as inscrições para quem quiser assinar o portal Cure Sua Vida, né? Então, se você participar do sorteio e não for a pessoa, o ganhador, você depois vai ter a chance de assinar o portal Cure Sua Vida com um valor promocional, que eu também vou revelar depois. Bom, então é isso. Vai lá no meu perfil, marca uma pessoa, procura o vídeo, marca uma pessoa e boa sorte.